convidar você a olhar para dentro de você e trazer uma palavra da parte de Deus para nós, para esta noite. Enquanto eu estava aqui orando, eu colocava no meu coração aquela passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, onde o apóstolo Paulo, ele diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que coração algum jamais pressentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero dizer no nome de Jesus que o Senhor te trouxe aqui para fazer você viver uma experiência extraordinária com o seu amor. Aquilo que você nunca imaginou viver, aquilo que você nunca pensou viver, Deus vai realizar uma obra extraordinária no teu coração hoje. Eu quero dizer para você no nome de Jesus, a partir de hoje, sua vida nunca mais é a mesma. Ergue sua mão direita lá no alto e fala assim comigo: Senhor Jesus, a minha vida é tua. Diga mais forte: a minha vida é tua, Jesus. Faz o que quiseres. A minha vida é tua. Amém. Abre os seus olhos, olha para a pessoa do seu lado, dá um sorriso para ela e fala assim: a tua vida é de Jesus, viu? Amém, gente. Vamos aplaudir o nosso Deus maravilhoso. Aplaude com força, com autoridade, com poder. A Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, eu peço licença aqui, mas no nome de Jesus, filha, você aqui, ó, você. Da hora que eu cheguei, o Senhor está falando comigo que Ele quer algo novo de você. Essas lágrimas não é lágrimas para agora, é lágrimas de uma entrega de vida. A partir de agora você entrega a sua vida para Jesus e você tem uma vida nova, amém, filha? Deus é isso que Ele quer fazer conosco, nos levar a uma vida nova, amém, gente? Deixa eu me apresentar para vocês. Eu começo a pregar e nem me apresento. Esse povo de Campo Limpo lá do Capão Redondo é meio doido. Eu me chamo Matheus Vilagra, tenho 30 aninhos de idade, com essa cara de 15, tamanho de 12. Tá rindo do meu tamanho por quê? Para eu acertar o microfone em um é facinho, tá? Ah, mesmo tamanho? Então a gente tá bem aqui, né? Sou lá da Diocese de Campo Limpo, né? Logo ali, 1h10 deu para chegar aqui, mas tá pertinho, lá no Capão Redondo. Sou vizinho do Racionais. Então, ó, hoje em dia ver o Mano Brown para mim não é nenhuma novidade, mas já nem ligo mais. Sou casado com a mulher mais linda desse mundo. Desculpa, mulheres, mas a minha esposa é a mais linda desse mundo. É sim, a mais linda, a melhor cozinheira, a melhor esposa, a melhor amiga é a Priscila. Sou casado com ela, somos pais do Guilherme e do Martim Luca. Ambos são corintianos, graças a Deus. Já tem que colocar os meninos no caminho certo, é ou não é? É, rapaz, já coloca os meninos ali nas veredas do Senhor, para honra e glória e misericórdia também de Deus. Eu sou membro consagrado de aliança da comunidade católica Ruá Adonai. Ruá Adonai é um termo hebraico que significa sopro do Senhor. Carisma da nossa comunidade é ser sinal do amor entre o Pai e o Filho. Entre outras palavras, aonde Deus nos mandar, nós temos que ser sinal do amor. As pessoas têm que olhar para mim e ver o amor de Deus. As pessoas têm que olhar, me enxergar e ver Deus purinho sendo amor. É difícil, viu, gente, meu carisma. Ah, mas é só amar. Mas tem uns próximos que não quer ser amado, né? E é esse o meu carisma. Amar, 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 amar. E como dizia Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medidas. Amém, irmãos? Vamos falar do que interessa. O tema da nossa pregação é o Espírito que soprará a vida. Quando o Bruno me convidou, o Bruno também, lá do Capão, né? O Bruno não renega as origens não, né, Bruno? Ah, pelo amor de Deus, uma vez Capão, sempre Capão. Aí, eu já tô fazendo ali o Racionais já. É difícil esse povo, né? O John também, que alegria, irmãos. Então, o tema é o Espírito que soprará a vida. Quando o Bruno me passou esse tema, eu falei: Bruno, acho que esse tema tem alguma coisinha a ver com o meu carisma. Pouca coisa, meu carisma, Ruá Adonai, sopro de Deus, o sopro da vida. Então acho que Deus, Ele quer falar algo muito especial para nós. Pega a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Versículo 9.
Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Quem achou fala amém. Quem ainda não achou fala curso bíblico. E quem não trouxe a Bíblia fala misericórdia. Misericórdia. Como que a gente vem para o encontro, vem para o grupo sem a Bíblia, irmãos? Ezequiel 37, 9. Vai estar basicamente ali um pouquinho depois do meio da Bíblia. Não tenho pressa para manusear a Bíblia. Não tenho pressa, nós precisamos aprender a manuseá-la. Se alguém precisar de ajuda, levanta a mão que eu ajudo também. Isso. Posso ler aqui? Amém, misericórdia? Amém. Vai nos narrar assim o versículo 9. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Yahvé, Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. E sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aplaudir, irmão, essas palavras. Aplauda com força, aplauda com autoridade, aplauda com amor, que é o próprio Deus que se manifesta no meio de nós por meio da palavra. Dê um beijo apaixonado na sua Bíblia. Aí talvez você já pense: Mateus, que loucura é essa, beijar a Bíblia? Mateus, que doideira, nunca vi um negócio desse, beijar a Bíblia, o que é isso? Existe um santo da igreja chamado São Jerônimo, que ele diz que quando nós beijamos a Bíblia, nós estamos beijando o rosto de Deus. Quando beijamos a Bíblia, nós beijamos o rosto de Deus. Eu quero aqui fazer um propósito com vocês, irmãos. Posso fazer um propósito, sim ou sim? Dentro da minha comunidade nós somos apaixonados pela Bíblia. O meu pai fundador é mestre em Bíblia. Ele pega no nosso pé com Bíblia. A gente tem que estudar Bíblia, a gente tem que comer Bíblia, a gente tem que acordar com Bíblia, dormir com Bíblia, almoçar com Bíblia. E aqui eu quero fazer um propósito. Ergue sua mão direita lá no alto e fala assim: Senhor Jesus, eu quero me apaixonar pela Tua palavra cada dia mais. Amém. Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão direita lá no alto, não tenha vergonha nenhuma, levanta bem alto e fala assim: Senhor Jesus, no próximo encontro, eu prometo, ó, a voz já está diminuindo, fala: eu prometo trazer a Bíblia, senão pode cair um raio na minha cabeça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Agora eu quero ver quem vai esquecer a Bíblia no próximo encontro. Queridos, antes de nós entrarmos e mergulharmos neste texto, é importante a gente entender o contexto que há por trás do texto do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele não era um homem qualquer, ele não era uma pessoa qualquer. O profeta Ezequiel, ele era um sacerdote. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: ele era um sacerdote, cabeção. Olha, até cutucou ali, gostou, né? Então o profeta Ezequiel, ele era um sacerdote em Jerusalém. Ele era um homem que já conhecia Deus, que já tinha autoridade diante de Deus. Só que Deus o chama para viver o tempo mais difícil da história do povo dele. O profeta Ezequiel, ele é levantado para ser profeta quando o povo está exilado na Babilônia. Vocês já ouviram falar do exílio da Babilônia, sim ou não? O que é o exílio da Babilônia? É quando o povo é retirado de Jerusalém, é levado para a terra estrangeira, o templo é destruído, tudo é destruído, eles já não podem mais adorar a Deus, eles já não podem mais cultivar a sua fé, eles já não podem mais partilhar aquilo que os uniam. Então o profeta Ezequiel, ele vive o momento mais difícil da história do povo de Deus. Ele vive um momento onde ele não podia adorar o seu Deus livremente. Aquele que adorava o Senhor, ele estava sendo, trazendo para a linguagem de hoje, cancelado. O profeta Ezequiel, então, ele é levantado para dizer que Deus iria dar mais uma chance ao povo que desonrou o seu nome.
E que bonito, quando eu estava aqui, o irmão estava conduzindo a oração, e ele dizia do momento da purificação, que nós precisávamos purificar o nosso coração. O profeta Ezequiel, num primeiro momento, ele fala assim: olha, se nós queremos ver Deus agir, nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fazemos. Não adianta nada, nós só queremos glória, nós só queremos poder, nós só queremos fogo, se nós não nos arrependermos. Então nós precisamos, primeiro que nada, nos arrepender. Bate no seu peito e fala assim: eu me arrependo, Jesus. Do que eu não sei, mas você sabe o que você se arrepende. Isso não pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira, porque enquanto nós estamos falando de arrependimento, primeira parte do livro do profeta Ezequiel, na segunda parte o profeta Ezequiel fala assim: olha, vocês se arrependeram, agora Deus vai vingar as nações que castigaram o povo dele. E aí vem a terceira parte, que é aqui o capítulo 37, que quando Ezequiel é chamado pelo Senhor para ver ossos secos, esses ossos secos representam Israel. E aí quando ele vê isso, o profeta Ezequiel está dizendo para nós: há esperança, ainda que nós não vejamos. Há uma luz no fim do túnel, ainda que você não veja. Por mais que você tenha chegado talvez no fundo do poço, que você não tenha mais esperança de vida, que você não saiba mais como lutar, não tenha mais força, o Senhor está dizendo para mim e para você: há esperança no nome de Jesus. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Muitas vezes eu e você, nós paramos no caminho porque nós achamos que não temos mais saída. Deixa eu fazer uma pergunta, olha aqui para mim. Vou fazer uma pergunta aqui talvez um pouco delicada. Quem está na igreja há mais de 5 anos, levanta a mão. Há mais de 5. Quem está na igreja há mais de 10? Quem está na igreja há mais de 15? Eu vou parar por aqui, senão eu vou constranger algumas pessoas. Quem está há mais de 20? Eita. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem está na igreja há menos de 5 anos? Há menos de 5. Louvado seja Deus. Pode aplaudir. Vocês estão no lugar certo, na hora certa, no momento certo. É isso. Para você chegar a 15 anos, você tem que ter um dia. Você não consegue chegar a 20 anos se você não passar pelo primeiro ano. Hoje é que dia? 14? Daqui uma semana, 21 de julho de 2013, eu completo 12 anos de vida missionária. 12 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. E querido, sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero que você guarde isso. Por que eu perguntei há quanto tempo você tem de igreja? Porque talvez você tenha 5, 10, 15, 20, 25 anos de igreja. Você tem função, você tem cargo, você canta, você prega, você faz isso, você faz aquilo. Você que está chegando agora, você fala assim: meu Deus do céu, eu quero pregar um dia também. Meu Deus do céu, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero ser isso, eu quero ser instrumentista, eu quero ser servo e não sei o que. Mas presta bem atenção, que todas as vezes que o Senhor falou com Ezequiel, o Senhor não chamou Ezequiel de sacerdote, o Senhor chamava Ezequiel de filho. Antes de cargo, antes de função, nós somos filhos de Deus. Antes de cargo, antes de função, nós somos filhos. Olha para a pessoa do seu lado, dá um sorriso e fala assim: você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. Pega na bochecha dele e fala assim: um filho bonito de Deus. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque muitas vezes nós vemos muitas pessoas se perdendo no caminho, porque as pessoas se apegam nos cargos, se apegam nas funções, se apegam no que faz, mas esquece do amor de Deus. E o que sustenta a nossa caminhada não é cargo, não é função, não é serviço. O que sustenta a nossa caminhada é o amor de Deus. Amém, gente? E eu quero falar aqui olhando no olho de cada um de vocês: Deus te ama. Deus te ama. Amém, irmãos? Vamos aplaudir essa verdade. Se nós soubéssemos o poder da palavra, que Deus nos ama, a gente saía gritando a todo canto: Deus me ama. No metrô cheio: Deus te ama. Pisou no seu pé: Deus te ama. Não deixou você entrar: Deus te ama.
Isso muda vidas, irmãos. Deixa eu seguir aqui. Quando nós entendermos que Deus nos chama para ser filhos, olha que lindo isso, irmãos. Deus nos chama a ser profetas. Eu quero falar isso especialmente para quem está menos de 5 anos na igreja. Mateus, você acabou de falar que não é para eu me pegar em cargos, não é para eu me apegar em funções. Exato, mas enquanto eu orava para essa pregação, Deus colocava no meu coração que Ele está levantando pessoas aqui para ser anunciadores do Evangelho. Deus colocava forte no meu coração que há pessoas aqui com um chamado para ser anunciadores. E Deus nos chama a ser profeta, e ser profeta não é somente com o microfone na mão. Ser profeta não é somente com violãozinho, com ministério, não. Ser profeta é com a vida. No dia a dia, no nosso cotidiano, na escola, no trabalho, aonde nós estivermos, nós temos que ser profetas. Quem estuda aqui ainda, levanta a mão no nome de Jesus. Deixa eu contar uma história bem rápida aqui para vocês. Eu tive meu encontro com Jesus no ano de 2013, eu estudava ainda. E eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que mudar. Graças a Deus eu nunca fui expulso de nenhuma escola. Só fui convidado a me retirar. Mas é um convite, né, irmão? Não aceitou. Você aceitou o convite? Ô, louco! Que isso, irmão? Aí você bateu o recorde, pô. Ser convidado a se retirar no prezinho, que isso? Me convidaram a me retirar, mas eu não aceitei. E eu, quando tive meu encontro com Jesus, eu falava, Senhor, eu tinha que ser diferente aqui na escola também. E aí chegava na hora do intervalo, os moleques chegavam em mim e falavam assim, ei, neguinho. Desculpa, gente, é que hoje em dia não pode nem falar neguinho, né? Desculpa, perdão. Mas falava, ei, neguinho, tá liberado? Aí eles falavam, ei, neguinho, vamos tacar uma bomba no banheiro? Aí eu falava, não posso. Neguinho, vamos cabular a aula e vamos jogar lá na aula do primeiro C. E eu não posso. Ei, neguinho, vamos colocar borracha no interruptor da tomada. Quem ri tem que se confessar, viu? Tem que se confessar. E sabe o que eu fazia, irmãos? Eu ficava com esse tercinho aqui, ó. Tá, velho, a cruz já caiu, Jesus já ressuscitou. Mas foi com esse terço que meu pai passou os últimos dias da vida dele rezando. E eu continuo com ele. E eu ficava aqui, mãezinha me dá força, mãezinha me dá força, mãezinha me dá força, mãezinha me dá força. E hoje eu tenho a graça de dizer que muitos e muitos amigos da escola acompanham a minha missão, anunciando o Evangelho, irmãos. Sabe o que é isso? É o chamado a ser profeta. Não somente atrás de um microfone, é dentro da minha casa. Eu ser pregador aqui é a coisa mais fácil do mundo, gente. Agora passa uma semana comigo em casa, nessa fase que o Corinthians tá. Passa uma semana comigo que vocês vão ver. Mas eu sou chamado a ser profeta em todas as instâncias da minha vida. E Deus está te chamando hoje para você ser profeta. Mateus, o que eu preciso para ser profeta? Olha para a sua história, olha aquilo que você era. E olha aquilo que Deus está te tornando no nome de Jesus. Aquilo que passou, irmãos, no nome de Jesus. 14 de junho de 2025, é vida nova, é história nova, é um recomeço. Deus escreve uma nova aliança contigo. Aplaude o Senhor por isso. O Senhor escreve uma nova história de amor com você a partir de hoje. O que passou, irmãos. Nós não podemos mais ficar presos no passado. Mas, quanto profetas, nós também não podemos ficar presos no comodismo. Tem uma frase lá na comunidade eu sou responsável pelos pregadores, pelas missões, e eu abomino que os meus pregadores falem isso. Os irmãos que carregam pecado de estimação. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, no nome de Jesus, nunca falem isso. Porque nós não sabemos a luta que o irmão tem para se livrar daquele bendito pecado, para a gente chegar e falar que o abençoado tem um pecado de estimação. Mas tem hora que a gente tem que sair do comodismo, irmãos. Tem hora que a gente tem que lutar, como diz em Hebreus, que nós temos que lutar até o sangue contra o pecado. A gente já não pode mais ficar cômodo. Caí, vou lá e confesso, caí, vou lá e confesso o mesmo pecado. Se você caiu, vai e confessa mesmo, mas luta para não cair de novo.
O profeta tem que sair do comodismo. Olha para a pessoa do seu lado, cutuca ela e fala assim: você tem que sair do comodismo, irmão. A gente tem que mudar, irmãos. Nós não podemos continuar da mesma forma. Se nós não sairmos desse comodismo, desculpa te falar, está sendo em vão. Tudo isso está sendo em vão. Você ainda quer ser profeta, sim ou sim? De verdade? Porque a partir do momento que você se diz profeta, olha o que o Senhor colocou no meu coração. Quando você abrir a mão do comodismo, Ezequiel era sacerdote. O sacerdote no Antigo Testamento tinha regalias, tinha tudo de bom, do melhor. Mas ele abriu mão para viver o exílio. Ele saiu do seu conforto para levar a palavra de Deus. Olha aqui para mim, gente, no nome de Jesus. Eu não falo isso para me engrandecer não, muito pelo contrário. João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Final de semana passado nós vivemos a festa de Pentecostes, amém, gente? Final de semana passado eu saí da minha casa no sábado às 4 horas da tarde. Dei um beijo na minha esposa, dei um beijo nos meus filhos. Sabe que horas que eu voltei para minha casa, irmãos? 6 horas da manhã, foram das 4 da tarde às 6 horas da manhã, pregando a poderosa palavra de Deus. Isso é para honra e glória do Mateus? Não, muito pelo contrário. É porque eu me recordava quantas e quantas vezes antes de eu me encontrar Jesus, eu saía de casa às 5 horas da tarde da sexta-feira e voltava para casa às 5 horas da manhã na segunda, bêbado, depois de usar droga, depois de estar em prostituição e um monte de coisa. Isso é o mínimo que eu posso fazer por aquele que me deu uma vida nova. É o mínimo. Isso aqui, queridos, que eu estou falando para vocês não é um faz de conta. Eu gosto muito daquela música do Flávio Vitor, Príncipe da Paz, quando ele diz assim: Príncipe da Paz que roubou a minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Olha que loucura isso. Ele é o Príncipe da Paz que rouba a minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Mateus, você ficou cansado do sábado para o domingo? Carnal, fisicamente eu fiquei esgotado, mas espiritualmente eu estaria pregando até hoje. Porque o príncipe da paz não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Você quer ser profeta ainda? Agora já tem gente que já está começando a pensar. É isso. É você sair do seu comodismo. É você tirar de si para dar para o outro. Cada dia mais. Mateus, eu não tenho mais nada para dar. Mateus, eu estou seco. Mateus, eu não estou... Dá mais um pouquinho. É igual a azeitona na oliva. Vai espremendo, vai espremendo, vai espremendo. Você, filho, você de amarelo, você acha que você não tem nada para dar para Jesus? Deixa ele começar a te espremer. Deixa ele começar a espremer. Você vai ver o quanto que você vai dar para Jesus. Você vai ver quantas pessoas vão se converter através do teu testemunho. Mas você precisa se decidir pelo Senhor. Amém, irmãos? Se decida pelo Senhor. Isso aqui é uma decisão. Isso aqui não é brincadeira, é decisão, gente. Deixa eu seguir aqui que daqui a pouco a irmã ali já levanta a plaquinha de novo. Você ser profeta. Aqui eu entro agora no texto, versículo 9, quando ele diz assim: então me disse, profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, diz-lhe assim, assim diz Yahvé, o Espírito. Vocês sabem o que é o Espírito Santo? Estou vendo bastante rostos novinhos aqui de idade. Mas nós sabemos quem que é o Espírito Santo, irmãos? Aqui eu vou voltar, vou dar um passinho para trás, vou dar uma catequese rápida sobre o Espírito Santo. Nós cremos, quanto católicos, num Deus que ele é uno e... um Deus que é uno e... trino. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é... Espírito Santo. O Deus Espírito Santo precisa ser adorado, amado, glorificado, assim como Pai, assim como Filho. Nós precisamos adorá-lo, nós precisamos ter intimidade. Se nós pegarmos o Espírito no Antigo Testamento, ele se manifesta de diversas formas, mas a forma a qual eu mais gosto de me retratar com ele é como o Ruá. Ruá, que é o sopro, o vento. Você consegue ver o vento, irmão? Sim ou sim? Não, pelo amor de Deus, eu falei sim ou sim, teve gente que falou sim. Não, você não vê o vento. O vento ele sopra onde quer, como ele quer e da forma que ele quiser. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito.
nós precisamos voltar a ter intimidade com o Espírito Santo. Jovens que estão mais aqui, olha aqui para mim. Lá no livro do profeta Joel, no capítulo 3, no versículo 1, diz que jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão. O que vocês estão esperando para colocar o dom de Deus para jogo? Na hora de erguer o braço e falar: Espírito Santo, vem, eu quero te adorar, eu quero te conhecer, eu quero transformar minha vida, eu quero transformar minha história. Vem, Espírito Santo, vem. Isso aqui não é conto de fadas. Isso aqui é real, irmãos. Se nós entendermos o poder do sopro de vida na nossa vida, a gente começa a ficar maluco. Tem um filósofo, um grande filósofo, que ele diz assim: com grandes poderes, grandes responsabilidades. Homem-Aranha, mais conhecido como Peter Parker. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? É que Deus está confiando uma autoridade extraordinária, uma autoridade sobrenatural sobre nós nesta noite. Mas com grandes poderes, grandes responsabilidades. Olha aqui para mim, tinha mais pessoas que você queria que estivesse aqui neste lugar, sim ou sim? Sua casa, sim ou sim? No trabalho, da escola. Sabe como que a gente muda isso? Profetizando ao Espírito. Seja ousado. Seja ousado. Chega na sua casa, chega no seu trabalho e fala assim: véi, você não está ligado o que acontece lá nos Jovens Sarados. Você não está entendendo. Vamos comigo. Não vou nada. Não tem essa de vou nada. Nós vai. Arrasta. Profetiza ao Espírito. Fala: Espírito, eu vou levar e tu vai transformar. Mateus, eu não acredito nessa história não. Você não acredita não? Eu perdi minha mãe com 3 anos de idade, meu pai com 15. Eu fui morar com a minha tia. A minha tia tinha um pezinho na igreja, um pezinho no candomblé. Um pezinho na igreja, um pezinho no candomblé. Dá certo isso, gente? Dá não. E eu já também numa vida toda torta. Um dia eu me encontrei com Jesus. Teve gente que já começou a cantar aquela música: conheci um homenzinho torto, né? Não canta isso agora. Minha vida mudou. Era de segunda a segunda na balada, depois foi de segunda a segunda na igreja. Eu passei por uma crise vocacional maluca. Eu chegava lá na sacristia do Padre João, pegava a estola dele. Tá gravando, irmão? Padre, me perdoa. Pegava a estola dele, pegava a túnica, pegava o missal e falava assim: quando eu for padre eu vou usar essa túnica, eu vou fazer essa oração eucarística. Maluco da cabeça. Todo dia era dia de adorar Jesus. Minha tia falou assim: o que tem nessa igreja aí desse menino? Todo dia esse menino está lá. Minha tia foi para o grupo de oração e eu falei: Jesus, agora é contigo. Hoje, para a honra e glória do Senhor, toda quarta-feira minha tia está no grupo de oração, todo domingo na Santa Missa, e ela não larga Jesus de jeito nenhum, irmãos. Profetiza ao Espírito, deixa que o resto é com ele, irmão. E é isso que o profeta Ezequiel faz. Ele escuta a voz do Senhor dizendo: profetiza, filho do homem, profetiza. E ele com ousadia, ele começa a dizer: Espírito, eu quero sentir o sopro da vida. E sabe onde que nós precisamos do sopro da vida hoje em dia? Nas igrejas. É aqui dentro que a gente precisa do sopro da vida. Olha aí para a pessoa do seu lado e não fala nada para ela, agora só olha. Olha bem no fundo do olho dela. Olha para ela, não olha para mim não. Agora sim, olha para mim. Talvez você olhou para essa pessoa começou a rir porque ela ficou com vergonha. Mas você não sabe o que essa pessoa carrega dentro do coração dela. Você não sabe 1/3 da história dessa pessoa. Talvez você não saiba nem o nome dela. E no nome de Jesus, eu quero dizer aqui olhando para vocês: somos nós que estamos dentro da igreja que precisamos receber o sopro de vida. Hoje de manhã eu estive pregando num encontro para jovens. Assim que eu coloquei os meus pés dentro daquele encontro, antes mesmo de eu me colocar na sala de pregação, o Senhor falou assim para mim: Mateus, seja sopro de vida neste lugar. Eu falei: eu já entendi, Senhor. Quando eu começo a minha pregação eu falo assim:
Você que já pensou em tirar a sua própria vida, dobra o seu joelho no nome de Jesus. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram 4 pessoas. Quantas e quantas pessoas precisam do sopro de vida hoje, irmãos? Hoje nós vivemos numa igreja cheia de discípulos de Emaús. Sabe quem são os discípulos de Emaús? Eram aqueles homens que estavam caminhando com Jesus após a ressurreição. Estavam ao lado de Jesus, Jesus falando com eles, contando história com eles. Eles falavam de Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Sabe o que isso quer dizer? É que a gente está do lado de Jesus, a gente está com Jesus todos os dias nos bancos, mas nós ainda não conhecemos Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Eu vim aqui nesta noite para trazer uma palavra de sopro de vida. Dentro da minha comunidade a gente tem uma oração. Posso ensinar a oração da minha comunidade para vocês? Sim ou sim? Se vocês falassem que não, ia contar do mesmo jeito, o microfone está comigo. A oração da nossa comunidade diz assim: ó Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho de quem somos discípulos, pedimos a graça do Espírito Santo, o Ruá, o amor entre o Pai e o Filho, para que possamos viver com excelência o nosso chamado. Meu Deus do céu, viver com excelência o nosso chamado, o carisma da comunidade Ruá Adonai, sendo sinal do amor. E que cada pessoa que passar por nossas vidas possam se sentir amadas por Ti através de mim. Amém. Olha a responsabilidade que eu carrego. Cada pessoa que passar por mim tem que se sentir amada por Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que se Deus te trouxe até aqui, nesta noite, Ele não se preocupa com o seu passado, Ele não se preocupa com o que você viveu até hoje, mas Ele quer te amar de uma forma profunda. Bate no seu peito e fala assim: vem me amar, Jesus. Vem me amar, Jesus. Isso que eu estou falando é algo muito sério, irmãos. Hoje em dia nós esquecemos de amar o próximo. O sopro de vida que Ezequiel traz não é somente para o exílio da Babilônia, é para toda a realidade que a gente vive. Eu moro do lado de uma biqueira, amém, gente? Do lado. Todos os dias de manhã eu levo minha esposa no metrô e eu passo na frente da biqueira. Na quaresma do ano passado eu falei: Deus, vou fazer um propósito diferente contigo. Eu vou ser sinal do amor onde ninguém quer ser. Eu vou evangelizar nessa biqueira, Senhor. Mateus, você é meio doido da cabeça, né? Eu sou, velho. Depois você dá sim para Jesus, você fica meio biruta na cabeça. Mateus, você foi lá na biqueira e começou a pregar? Não. Se tem uma coisa, quem aqui é pregador aí? Levanta a mão. Quem prega o evangelho aí? Levanta. Isso. Então vocês não me deixam mentir. Se tem uma coisa que tem no carro de missionário, é terço. Tem mais terço do que gasolina. Todo lugar que nós vamos, o povo dá um tercinho para nós. Aí eu falei: quer saber? Eu vou começar a entregar esse terço lá na biqueira. Eu voltava, depois vocês vão ver, meu carro tá ali na frente, meu carro é lacrado no filme, né? Capão redondo, né, gente? Dá para vacilar também, né? Lacrado. Aí quando eu encostava na frente da biqueira, já começava aquela movimentação e não sei o que. Eu abaixava o vidro e falei: calma, sou morador, né? Que nós também nós sabemos como funciona o bagulho, né? Calma, sou morador. Aí eles olhavam assim para mim, eu falei: toma um presente aqui para você. Entregava o terço e falava assim: Deus te ama. Subiu o vidro e acelerava, ia embora, né? Que aqui tá escrito cristão, não idiota. É que eu não vou ficar lá parado também, né? Mateus, quantos desses jovens da biqueira foi lá para a comunidade Ruá Adonai? Nenhum. Mateus, quantos desses jovens largou essa vida do crime? Que eu saiba, nenhum. Mas o sopro de vida foi lançado sobre eles. Não é no meu tempo, é no tempo dele. Profetiza ao Espírito. Profetiza. Cada terça eu dizia: Deus te ama, com a certeza de que aquele menino um dia vai ter um encontro com Jesus. Você crê nisso, sim ou sim? E por que você ainda está vacilando em profetizar para as pessoas que você quer que tenham um encontro com Jesus?
Por que você ainda não profetizou para você mesmo que você tem que sair da depressão, que você tem que sair da ansiedade, que você tem que sair daquilo que tem te prendido ainda na vida velha? Por que nós ainda não agimos com ousadia, irmãos? Por que nós desacreditamos do Deus que nós servimos? Profetiza, filho do homem, profetiza. Profetizei de acordo com o que Ele me ordenou, e o Espírito penetrou. Posso contar uma coisa para vocês? E aqui eu termino para nós podermos rezar. Se você der liberdade para o Espírito penetrar na sua vida, apenas se você der liberdade, o Espírito não é mal educado. Ele não chega invadindo a nossa liberdade. Se você der liberdade para o Espírito penetrar na sua vida, de hoje em diante você vive coisas extraordinárias no nome de Jesus. De hoje em diante a sua vida não é mais a mesma. Mas você precisa da liberdade. O Senhor está colocando aqui, só se o ministério souber, me leva da colo. Se vocês souberem, o Senhor vai fazer um pouquinho diferente conosco. Ele não vai nos levar a este vale de ossos ressequidos, mas Ele vai nos levar a experimentar um fogo a qual nós nunca provamos. Você quer provar este fogo, sim ou não? Sim ou não? Olha para a pessoa do seu lado, dá um sorriso bem para ela, fala assim: nessa noite, fala bem forte para ela, nessa noite, quando você dormir, você vai ter um pesadelo comigo, de tanto que eu já olhei para sua cara. Aponta o dedo para ele, bem na cara dele, aponta mesmo. Fala assim: mas quando você acordar, o sopro da vida estará em ti. E a partir de amanhã, fala assim para ele: a partir de amanhã não, a partir de agora, Deus escreve uma nova história de amor com você. Amém, irmãos? Você crê nessa verdade, sim ou não? Então aplaude Jesus por isso. Aplaude Jesus por essa nova história. Fica de pé, no nome de Jesus. Antes do Senhor vir, nós já vamos nos preparar, vamos preparar o nosso coração para nós irmos orando. Então manda outro. Não, pode mandar outro. Fica à vontade, a casa é de vocês. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã. Pode tirar, por favor.